da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que faça o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi confirmada. Mas isso aqui nunca funciona. Ah, foi. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei 2.618, 2021, no primeiro turno, e 1.815, 2023, em turno único. Deputado Betão. Projeto de Lei 4.393, 2017, no primeiro turno. Deputada Nayara Rocha. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem número 113.263, de 4/10/24, do senhor Vandir Santos Gomes, recebida por meio do Fale com as comissões. Novamente manifestando sua indignação com a situação do IPSENG. Não se consegue marcar consultas, os conveniados já não estão mais atendendo e ficamos reféns de uma situação muito difícil. Afinal, todos os meses, o desconto no contra-cheque é regularmente passado para o governo. Os servidores do Estado estão vendo a decadência silenciosa do IPSENG sem nada poder fazer. Mensagem número 113.607, de 15/10/2024, da senhora Ângela Sueli Caetano da Silva, recebida por meio do Fale com as comissões, denunciando o novo procedimento adotado no IPSENG odontológico. O mesmo tratamento que era feito em apenas uma consulta, faz agora em 3 consultas, levando mais de 6 meses para terminar. E eu pago a coparticipação de 3 consultas e ainda quero aumentar a nossa contribuição à saúde. O serviço de saúde do servidor passando a perna no próprio servidor. Mensagem do senhor Augusto Farias da Cunha, número 113.654, de 16/10, e 113.697, de 18/10/24, recebido também por meio do Fale com as comissões, sugerindo que a Assembleia faça uma lei criando o salário mínimo estadual em proporção ao salário mínimo estadual de São Paulo, proporcional ao salário do médico e engenheiro no Estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, ou aos valores da produção agrícola de Minas Gerais, em comparação ao Estado do Rio de Janeiro. E ainda que a Assembleia faça uma lei que obrigue que o 13º salário seja pago mês a mês, reduzindo o impacto da inflação do ano 30% de 1/13. Ofício da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 8.329/2021, publicado no Diário Legislativo de 12/8/2021. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, prestando informações relativas ao requerimento número 9.740/2021, publicado no Diário Legislativo de 6/1/2022. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 3.220/2023. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 4.345/2023. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 4.345/2023. Ofício do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 4.672/2023. Ofício do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 4.674/2023. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 4.827/2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 5.433/2023. Ofício da Secretaria de Estado do Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 5.433. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 6.291/2024. Ofício da Secretaria de Estado
de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 6.444/2024. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 6.446/2024. Ofício da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 6.447/2024. Ofício do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.459/2024. Ofício do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 6.746/2024. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 6.819/2024. Ofício do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento número 6.820/2024. Ofício do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento número 6.821/2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão e votação de parecer sobre proposições de apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.954/2022, segundo turno. Altera a lei número 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a política estadual de juventude e dá outras providências. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Celinho do Sintrocel. Pergunto ao deputado se está em condições de... Sim, presidente. Perfeito. Deputado. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 3.954/2022. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei 3.954/2022 altera a Lei 2.836, de 14 de maio de 2009, que institui a Política Estadual de Juventude e dá outras providências. Em sua forma originalmente apresentada no primeiro turno, a proposição em análise visava alterar a Lei 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política Estadual de Juventude para determinar prioridade de tramitação nos processos de adoção de crianças ou adolescentes com deficiências, doenças crônicas ou que seja filho ou filha de vítima de homicídio, feminicídio ou crime de lesão corporal, seguida de morte praticado por um dos genitores contra o outro em violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esta Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social avaliou a proposição como oportuna e concordou com as linhas gerais da argumentação da comissão precedente. No entanto, por entender que a Lei 10.501, de 17 de 10 de 1991, que institui a Política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, é mais adequada para acomodar a essência do projeto original, apresentou o substitutivo número 2, que foi de forma aprovada pelo plenário em primeiro turno. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise na forma do vencido no primeiro turno. Da conclusão, presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.954/2022 ao segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 2.348, 2024, estabelece medidas para garantir a proteção e assistência integral de crianças e adolescentes em situação de calamidade pública no Estado. Autoria da deputada delegada Sheila, relatoria do deputado Betão, que passa a fazer a leitura do relatório.
De autoria da deputada delegada Sheila, o projeto de lei número 2.348/2024 visa estabelecer medidas para garantir a proteção e assistência integral a crianças e adolescentes em situação de calamidade pública no Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e de Fiscalização Financeira Orçamentária para parecer. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa estabelecer as medidas específicas para garantir a proteção e assistência integral às crianças e adolescentes em situação de calamidade pública no Estado. Em sua justificação, o autor argumenta em síntese que, em situações de calamidade pública, crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis e que é fundamental garantir a adoção de medidas específicas para protegê-los e assisti-los, com a disponibilização de atendimento psicológico, bases do Conselho Tutelar e espaços adequados nos abrigos e hospitais de campanha. Segundo a autora, essas medidas são essenciais para garantir que seus direitos sejam respeitados e que recebam o apoio necessário para superar os desafios enfrentados durante situações de calamidade pública. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 2.348, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido. Substitutivo número 2, dispõe sobre a garantia de proteção e assistência integral a crianças e adolescentes afetados por desastres que tenha motivado o reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica garantido no Estado o direito de proteção e assistência integral a crianças e adolescentes afetados por desastres que tenham motivado o reconhecimento pelo poder público da situação de emergência ou estado de calamidade pública. Artigo 2º, para garantir o direito de trato dessa lei, poderão ser adotadas as seguintes medidas nos locais que abrigam as crianças ou adolescentes a que se refere o artigo 1º. 1. Atendimento psicológico especializado. 2. Acompanhamento pelo Conselho Tutelar. 3. Criação de espaços adequados e seguros para as crianças e os adolescentes. 4. Atendimento socioassistencial e de outras medidas relativas às políticas destinadas às crianças e aos adolescentes. Artigo 3º. O Estado capacitará os profissionais que atuam nos locais que abrigam as crianças e adolescentes, a que se refere o artigo 1º, para que identifiquem de forma precoce situações de risco. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Em discussão, delegada Sheila. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui meu amigo Betão, presidente dessa comissão, deputado Celinho, Sintrocel. Agradecer, né, pela agilidade, pelo relatório, deputado Betão, do projeto de lei, e dizer da importância desse projeto. Ele foi idealizado na época daquela calamidade, daquela catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, aonde nós tivemos notícias, através da imprensa, até de posts da internet, de violação, abuso sexual mesmo, de crianças e adolescentes dentro de abrigos. E a gente sentiu a necessidade de se precaver. Claro que nós não queremos que aconteça nada nem perto aqui no nosso estado, em nenhum lugar do mundo, mas, infelizmente, né, são coisas que fogem ao nosso controle, e a família, a criança, já está ali passando por uma situação terrível, né, desabrigada, longe da casa, longe dos seus entes queridos, muitas vezes, e ainda passarem por situações de abuso, de violação sexual, de outros tipos de violência, é forte demais. Então, eu acho que o Estado ele tem a obrigação e o dever de estar preparado para esses momentos, principalmente em relação à defesa, acolhimento e proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigada, tá, pelo apoio, Betão, pelo relatório e também pela parceria de sempre. Obrigado, deputada. Parabéns pelo projeto. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Espera aí. Não, esse é do Lucas aqui, é esse aqui.
Projeto de Lei 2.685, 2024, primeiro turno, altera a Lei 23.902, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona no serviço de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado. Autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Betão, passa a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei em epígrafe visa estabelecer prioridade escalonada em favor dos mais idosos no âmbito do Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Examinado preliminarmente pela Comissão da Constituição e Justiça, este conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14, do Regimento Interno. O projeto de lei em análise propõe alterar a Lei nº 23.902, de 3 de nove de 2021, para estabelecer prioridade escalonada por década de vida em favor dos mais idosos no serviço de atendimento ao público, dos estabelecimentos públicos e privados, localizados no Estado, de acordo com o autor. Ao estabelecer essa ordem de prioridade, a proposta reforça o respeito e a valorização dos idosos, reconhecendo a importância do atendimento que leve em consideração a idade e as necessidades específicas de cada faixa etária. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.685/2024, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, as deputadas e deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora... Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de comissão número 11.097/2024, das deputadas Maria Clara e Nayara Rocha. Seja encaminhado, requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, pedido de providência para imediata regulamentação da Lei nº 24.502, de 11 de 10 de 2023, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e das Pessoas com TDAH, para que esse mecanismo possa ser, de fato, um facilitador da inclusão desse público no mercado de trabalho. Eu vou fazer... Depois a gente vota. Tá? Do deputado doutor Jean Freire, requer que seja formulado voto de congratulações com o Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização do Adolescente de Minas Gerais, pelos 30 anos de sua fundação e relevantes trabalhos em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Elvira Miriam Veloso de Melo Consendei, coordenadora do Fórum de Enfrentamento ao Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização do Adolescente de Minas Gerais. Da deputada Bela Gonçalves, seja formulado voto de congratulações com o Fórum Municipal de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte, pelos 10 anos de refundação e sua relevante atuação em defesa da política de assistência social e da democratização do SUAS. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja realizada audiência pública para a entrega do voto de congratulações com o Fórum Municipal de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, pelos 10 anos de refundação e sua relevante atuação em defesa da política assistencial e da democratização do SUAS. Poucos requerimentos.
Em votação os requerimentos, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência para o deputado Celino Citrocel para votar requerimentos de minha autoria. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a realidade enfrentada pelos trabalhadores da CEMIG, diante das denúncias apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, Sindeletro, de assédio moral, perseguição e práticas antissindicais por parte de diretores da empresa. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, alínea 3, letra A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para que se apure a condução do contrato firmado entre a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e a empresa Tonani Construções e Serviços Limitado, tendo em vista que, conforme denúncia dos trabalhadores encaminhados à comissão, existe inúmeras irregularidades por parte da empreiteira que, recorrentemente, descumpre suas obrigações trabalhistas quanto ao pagamento de salários, benefícios, submissão de trabalho em condições precárias, bem como denúncias de condutas de intimidação e ameaça aos trabalhadores da referida prestadora de serviço. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, a linha 3, a letra A do Regimento Interno, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que sejam analisadas e apresentadas medidas de caráter de urgência para atender às demandas dos trabalhadores terceirizados da CEMIG, que atuam na empresa Tonani Construções e Serviços, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, letra 3, inciso 3, letra A do Regimento Interno, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias feitas por meio do Sindeletro, Unidade do Vale do Aço, quanto aos inúmeros casos de desvio de função, remuneração abaixo do previsto para um cargo de desconto, como o do Vale de Alimentação, superiores aos reajustes dos trabalhadores da Tonani Construções, Serviço, empresa que presta serviço à CEMIG. Requer ainda que sejam investigadas os denúncias de suposta desqualificação, intimidação e ameaça aos trabalhadores da referida empresa, especialmente aqueles que em afastamento ou licença médica por tal período igual ou superior a 1 ano. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informações sobre a composição das equipes de trabalhadores que prestam serviço à CEMIG por meio da empresa Tonani Construções e Serviços em Santana do Paraíso, Vale do Aço, considerando os relatos de desfalques de composição destes grupos, o que pode acarretar risco à segurança dos funcionários. Destaca-se que o trabalho exercido por esses funcionários é de alta complexidade. Logo, o mero desfalque de um integrante da equipe impacta diretamente no devido cumprimento dos protocolos de segurança e na qualidade de execução do serviço a ser prestado. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa e Copanor, diante das políticas de privatização decorrente das parcerias pública-privada nestas estatais. Por último, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a oitiva dos senhores Eduardo Pereira de Oliveira e Lucas Gabriel Tonaco Ferreira, presidente e diretor do Sindágua Minas Gerais, respectivamente, para apresentarem a esta comissão a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa. Todos os requerimentos são de autoria do deputado Betão.
Em votação, os requerimentos. Os deputados e a deputada presente que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celino Sintrocel. Passa-se, a presidência destina agora a terceira fase da segunda parte da reunião, conforme o requerimento que foi aprovado agora, para ouvir os senhores Eduardo Pereira de Oliveira e Lucas Gabriel Tornaco Ferreira, presidente e diretor do Sindágua, para apresentarem a esta comissão a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa. Nós vamos passar a palavra, então. Quem vai primeiro? Eduardo? Eduardo, em torno de 10 a 15 minutos, também para o Gabriel. Poder. Ok, Betão. Está saindo o som? Estou com um pouco de retorno aqui. Bom dia, Betão, Celinho, a deputada Sheila também, deputados parceiros, né? Eu acho que essa comissão aqui é o espaço principal para a gente discutir o que está acontecendo na Copasa. Tem muita coisa acontecendo, a gente vem em diversas audiências públicas fazendo algumas denúncias, né, com relação ao descaso que o governo Zema está fazendo com os trabalhadores. Eu queria apontar aqui alguns dados. Eu me furto a não apresentar alguns dados aqui do governo Pimentel para não ficar parecendo que a gente está fazendo uma política contrária ao governo Zema simplesmente por questões ideológicas, mas se a gente precisar de colocar dados aqui do governo 2015 até 2018, a gente pode ver que a Copasa, de fato, ela está sendo sucateada. O governo Zema, Betão, ele pegou a Copasa tinha 11.525 trabalhadores. 11.525 trabalhadores. E a Copasa tinha uma dívida líquida de 2,99 bilhões de reais. E aí a Copasa veio numa crescente, né, de distribuição de dividendos para os acionistas e numa decrescente no número de trabalhadores. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui 9.664 trabalhadores na companhia, mais 494 trabalhadores da Copanor. E, em contrapartida, a Copasa vem distribuindo milhões e milhões de dividendos para os seus acionistas. Somente neste ano, a Copasa distribuiu 752 milhões para os seus acionistas. E vale lembrar que metade desse dinheiro ele vai para os cofres do governo do Estado, né? Então, enfim, eu fiz questão de colocar esses números aqui, sem entrar especificamente neles, porque são dados importantes que fazem a gente pensar que a Copasa poderia estar aqui fazendo explicações acerca desses números. E aí eu tento explicar porque talvez a Copasa está conseguindo ter essa redução de trabalhadores e com esse aumento significativo do lucro da empresa, o que resulta na distribuição de lucros para os seus acionistas, e um deles, é claro, o governo do Estado. A Copasa ela vem terceirizando os seus serviços, tais como leitura, atendimento, está prometendo terceirizar o serviço de almoxarifado, já terceirizou a maior parte da manutenção da empresa. Isso resulta numa reclamação altíssima dos clientes com relação ao serviço prestado pela companhia. O que me preocupa com relação a isso? Que a gente sabe que o serviço terceirizado ele não é bom, e isso aí, qualquer lugar do mundo mostra isso. Aqui na cidade de Belo Horizonte, depois que terceirizou o serviço de leitura, aumentaram as reclamações acerca desse serviço, o que fez com que as agências da Copasa ficassem superlotadas, fazendo com que os trabalhadores sofressem pressão no seu local de trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e vale a gente ressaltar sobre isso, é sobre o trabalhador terceirizado. Ele não é culpado, ele é vítima desse processo. Ele recebe um salário baixo, né, para fazer a prestação de serviço que deveria ser feito pela Copasa, e isso ocasiona na rotatividade do serviço, ou seja, ele não vai ficar muito tempo fazendo aquele serviço, ele não vai aprender, e aí o povo vai ser penalizado com serviço ruim, prestado pela companhia. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo, né, a redução do número de trabalhadores na empresa, mas essa redução ela não está acontecendo porque os trabalhadores estão pedindo conta. Pelo contrário, a Copasa vem fazendo demissões de trabalhadores de diversas formas. Uma das formas é que a Copasa está usando daquele tema 1022 do STF, onde fala que as empresas podem demitir de forma... não podem demitir sem motivação. A empresa ela entende que uma má avaliação pode ser uma motivação para a demissão. E ela tem feito algumas motivações desse tipo,
E o Sindágua, é claro, entrou com algumas ações judiciais, já conseguimos reverter várias delas. Inclusive, hoje, né, nós tivemos aqui uma informação muito boa do nosso jurídico, onde a gente ganhou mais uma ação de um trabalhador da cidade de Nanuque, onde a Copasa perdeu a concessão, e a Copasa vai ter que voltar esse trabalhador para a empresa de novo. Porque a Justiça está entendendo que, em caso de perda de concessão, isso não é um motivo para demitir trabalhador. É uma vitória dos trabalhadores e que eu acho que a Assembleia tem que estar acompanhando esse cenário. Vale ressaltar também, deputados presentes, que a Copasa, ela parece que está se tornando uma empresa de cabide de emprego, né? A gente sempre ouviu aí o governo Zema dizer que a Copasa é uma empresa de cabide de emprego e que é uma empresa ineficiente, mas no seu mandato ele não conseguiu comprovar isso. Mas, hoje, a Copasa está se transformando nessa empresa de cabide de emprego. Nós temos vários cargos lá comissionados, inclusive o presidente do Partido Novo estava trabalhando na companhia, ou ainda está, né, com o serviço comissionado. A empresa abriu para 30% do seu cargo gerencial ser ocupado por trabalhadores de recrutamento amplo, ou seja, sem fazer concurso público, aumentando o número de trabalhadores com cargo de confiança na empresa, coisa que não existia antigamente. Se a gente fazer uma relação de número de cargos de confiança dos governos passados com a relação do governo atual, a gente vê que teve uma crescente do número de trabalhadores desse setor, do cargo de confiança, mas teve uma decrescente do número de trabalhadores concursados, o que justifica aqui o número de 9.664 trabalhadores na companhia hoje, atualmente. Outro detalhe importante é com relação à alteração das escalas que os trabalhadores estão sendo submetidas nos últimos anos pela companhia. Tem trabalhador que ele está tendo que trabalhar 2 dias da semana, folgar um dia, trabalhar 5, folgar outro dia, numa confusão de escala, onde esse trabalhador não tem mais aquele sábado e o domingo para descansar, simplesmente porque a Copasa teve uma vontade de colocar esses trabalhadores numa escala da nossa avaliação, uma escala de escravidão, porque esse trabalhador não ficou sabendo desse processo, chegou para ele essa situação, quando a Copasa simplesmente falou bem assim, eu vou implantar essa escala e pronto, acabou. Não bastasse isso, nós temos a situação também dos operadores de ETA e de ET, né, onde a Copasa também está implantando a alteração das escalas e está informando esses trabalhadores que eles seriam indenizados, né? Eles nem sabem nem por que eles estão sendo indenizados, mas simplesmente porque a Copasa está mudando aquele regime de escala que seria de revezamento, de turno ininterrupto, para uma escala que ela acha que vai ter uma economia maior para a empresa, mas ela está esquecendo que primeiro tem que olhar a questão do trabalhador. Agora, para finalizar, Betão, e para, de fato, assim, a gente colaborar com o tempo, e meu objetivo aqui era apresentar os pontos que estão acontecendo na Copasa, nós temos uma situação muito crítica acontecendo na região do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas e Vale do Mucuri, e que vai resultar diretamente nessa comissão. Lá, o governo Zema ele vem tentando privatizar a Copasa a todo momento, né? E como ele não conseguiu ainda, e a gente espera que ele não vá conseguir, ele está querendo entregar para o privado os serviços da Copasa e da Copanó na região do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas e Vale do Mucuri. São 92 municípios naquela região mais vulnerável do nosso estado. Em tese, explicando assim de uma forma assim bem tosca, digamos assim, a Copasa estaria operando com o nome e estaria entregando todo o serviço que os trabalhadores operam para um privado. Isso pode ocasionar em 493 emissões de trabalhadores da Copasa, da Copanó, perdão, e praticamente todos os trabalhadores da Copasa. As demissões, né, elas são importantes a gente falar com relação a isso, que a empresa ela poderia estar substituindo os serviços da Copasa por um serviço privado, daquele trabalhador que não tem culpa, que vai receber um salário menor para fazer isso, com um benefício menor para fazer esse tipo de trabalho. Isso vai gerar rotatividade no serviço, e quem vai ser prejudicado vai ser o povo daquela região mais carente do nosso estado. Finalizo dizendo o seguinte: Copasa, com essas terceirizações que tem feito nos últimos anos, ela está provocando algumas transferências de trabalhadores, né? E essas transferências são para cidades de até 500 quilômetros de distância, 600, 700 quilômetros.
E muitos trabalhadores estão pedindo conta da empresa porque eles preferem não serem transferidos para uma localidade de 800, 900 quilômetros, né, do que ficar lá, para não ficar lá sofrendo longe de seus familiares. Então, muitos trabalhadores estão pedindo conta, né, e estão trabalhando aí em serviços que a gente nem sabe como, né? Então, assim, são situações que são prejudiciais para os trabalhadores da companhia e que eu acho que a gente tem que colocar aqui, o que a gente está fazendo, para que essa comissão possa chamar a direção da empresa para dar explicações, né, pontuando com relação às terceirizações, as mudanças do BNDES, as transferências que estão acontecendo nos últimos dias, alterações de escalas, cabide de emprego e as emissões com relação ao tema 1022. Eu fico por aqui, agradeço esse espaço aqui por essa comissão, e a gente espera que a gente venha debater esses assuntos e que eles sejam respondidos pela companhia. Obrigado, Eduardo. Passa a palavra agora para o Gabriel. Não. Para o Lucas. Isso. Lucas Primeiramente, agradecer o espaço cedido pelo deputado parceiro Betão, também Celinho aqui, né? Aos servidores da casa, que fazem essa casa funcionar de uma maneira bastante eficiente, inclusive, aos copasianos e o pessoal da Copanor, que sempre acompanha o nosso trabalho pela luta de saneamento em Minas Gerais. Apontar que, na verdade, o que acontece na Copasa hoje esses sintomas todos que o Eduardo falou, terceirizações de leituristas, transferências desses mesmos leituristas terceirizados em um regime extremamente grave, né? O que nos ensejou, inclusive, uma dúvida sobre se não seria uma forma de forçá-los a pedir demissão, né? Obviamente, a gente já tem uma liminar, inclusive, tentando suspender esse processo para os atendentes e para os leituristas também, né? E para as outras áreas que vão abranger as PPPs também, onde a Copasa opera. É um processo que é sintomático a respeito de uma doença mais grave que acontece na Copasa. Acontece na Copasa hoje uma política de engenharia financeira para fazer uma redução de custos e controle do EBITDA, e isso visa colocar, na verdade, os trabalhadores em uma situação bastante precária da prestação do seu serviço, né? Sendo sujeito a demissões arbitrárias, como, por exemplo, o tema 1022, ou outras maneiras de flutuação para esse lucro ser acrescido. A Copasa hoje é quase um banco. Na verdade, eu considero um banco Copasa. Por quê? Porque essas políticas que a COAD e que outros setores da Copasa tentam fazer uma certa arquitetura é de que você tem que maximizar os lucros a todo custo e reduzir, né? Aliás, maximizar os lucros na medida em que você faz uma redução de custos agressiva. Então, a Copasa, na verdade, a finalidade dela acaba sendo o lucro, e não a prestação do seu serviço. Onde o saneamento for prestado com a máxima do lucro, infelizmente, a população e os trabalhadores vão sofrer. Eu faço uma ressalva grave com relação ao último sintoma dessa doença, que, na verdade, é a porta da privatização da Copasa, né? Falando nisso, inclusive, o governo Zema já retomou as discussões sobre privatização da Copasa aqui nessa casa, da qual, na verdade, em 6 anos, essa mesma casa protegeu a Copasa, né? E a CEMIG também, é claro, dos ataques desse mesmo governador, com relação à questão da PPP da Copanor, né? PPP do Vale de Jequitinhonha, aliás, PPP do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Esse processo é um processo extremamente grave, porque ele vai ensejar na demissão de 1.000 trabalhadores da Copasa e da Copanor. Os trabalhadores de Salinas, Diamantina, Teófilo Otoni, Porteirinha, Capelinha, Almenara, daquela região da Copasa e também da Copanor, que totalizam 92 municípios em uma área de abrangência de mais de 1 milhão de pessoas, estão sujeitos ao maior retrocesso da história de saneamento do Brasil. A Copanor ela foi criada para operar em uma região extremamente carente, uma região onde as pessoas, na verdade, não vão ter 6, 10, 20 reais para pagar uma conta de água, porque são pessoas já castigadas pela situação econômica da localidade, o Vale de Jequitinhonha, uma região muito rica culturalmente, mas economicamente muito vulnerável. E isso, infelizmente, vai fazer com que essa região esteja sujeita a retrocessos humanos, como, por exemplo, a situação da possível volta das doenças tropicais negligenciadas, da xistose, né, que foi tão responsável por mortalidade infantil na década de 90, pode voltar, porque as pessoas vão ter precariedade no serviço de saneamento, né? Precariedade essa, inclusive, da região, que sofre com indisponibilidade hídrica, sofre com crises de abastecimentos frequentes por falta de investimento do poder público, né? E, nesse caso, não é um investimento privado que vai solucionar, e também para uma situação onde a Copanor, criada para operar o saneamento nessa região, infelizmente, os salários são defasados.
Ou seja, aqueles salários do pessoal da Copanor, que é tão ruim que o Sindago, inclusive, tenta, né, melhorá-los de uma maneira, né, vão passar a ser salários extremamente ruins, ou seja, salários precários. E isso vai criar uma certa precariedade na prestação de serviço de saneamento, porque com salários reduzidos, com empresas terceiras, com empreiteiras mal qualificadas, vai fazer com que o povo é que pague essa conta, né? Então, o que a gente tem aqui é uma situação extremamente grave, onde a diretoria da Copasa, a COAD e outros setores devem ser chamados a responder por que esses investimentos da Copasa, na verdade, sofrem uma alteração metodológica. Eles devem ser chamados aqui nessa casa para responder. E, finalizando, não delongando muito, porque creio eu que essa casa vai debater com exaustão, né, na defesa dos cidadãos mineiros, principalmente o povo do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, e os trabalhadores da Copasa e da Copanor, é necessário uma inserção institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesse processo desses PPPs. Porque a Assembleia Legislativa, nesses 60 anos de Copasa, foi uma barreira protetora com relação aos ataques privatistas e deve continuar sendo agora, inclusive. No momento onde o Romeu Zema tenta, na verdade, a prestar um serviço com uma narrativa escorada em argumentos do Banco Mundial, que, infelizmente, não vai melhorar a prestação de saneamento. A gente já viu isso no início da década de 90 na Europa, na África e na Ásia, e o Brasil agora toma o retrocesso e a contramão do mundo na financiarização do saneamento básico. Acredito, sim, que a Assembleia Legislativa vai ser um fronte de defesa contra esse processo, e nós, os Sindagos, lutaremos fortemente para que isso não aconteça. Questionando, por último aqui, é que a argumentação é que o Estado não tem dinheiro para fazer uma injeção de capital necessário para corrigir o saneamento dessas áreas deficitárias, né? Inclusive, fala-se em 3,5 bilhões. O questionamento que eu faço é que o Estado de Minas Gerais, inclusive, tem se praticado altas isenções para Localiza, por exemplo, né? Agora, nós vamos privilegiar bilionário e deixar o povo do Vale de Jequitinhonha e do Mucuri, os trabalhadores, numa situação de retrocesso, onde não vão poder, talvez, pagar uma conta d'água? Isso é absurdo, né? A gente tem que fazer o nosso papel aqui, porque o que eu tenho dito, Betão e Celinho, é que nós não podemos falhar enquanto sindicalistas, acadêmicos ou enquanto políticos. Se a gente falhar dessa vez, a gente vai estar falhando enquanto seres humanos, porque, infelizmente, o retrocesso humanitário para as comunidades de povos originários, para as comunidades quilombolas e para mais de 1 milhão de pessoas do Vale de Jequitinhonha vai ser inédito, vai ser um retrocesso irreversível. A gente não pode compactuar com isso enquanto seres humanos. Analiso aqui minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Posso falar primeiro? Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Primeiro, presidente, eu quero aqui parabenizar o Eduardo, parabenizar o Lucas, em nome da direção do Todo Sindago, pela brilhante posição do sindicato na defesa dos trabalhadores, né, da Copasa. E o que a gente observa, Lucas, Eduardo, é a desvalorização dos servidores públicos da Copasa. A todo momento, a direção da Copasa só visa ter lucros para poder colocar mais dinheiro no bolso dos acionistas da Copasa. E quem está pagando essa conta é a população, é a sociedade e os trabalhadores. Eu tenho recebido muitos pedidos de servidores falando da injustiça cometida pela Copasa. Eles são leituristas, se constituiu em família, compraram residência, simplesmente acaba com o trabalho do leiturista e nem sequer propõe eles uma transferência para uma outra função dentro da região onde eles moram. E é tão verdade, colocando-os para ser transferido, para trabalhar, prestar serviço, longe das suas residências, 500, 900 quilômetros. Não pensa na vida, não pensa na família, não pensa no ser humano. Isso destrói toda uma carreira, toda uma construção que um servidor fez. Isso é desumano. A gente não pode compactuar com essa realidade. Da mesma forma como vocês colocaram, inúmeros servidores estão solicitando transferência para dentro da Copasa para municípios onde eles têm família. Também não é garantido e não é deferido o pedido de transferência. E o que o mais assusta, quando você vê
dentro do município onde ele solicitou a transferência, tenha vaga, tenha necessidade do servidor. Mas a política da Copasa é quarteirizar, terceirizar mão de obra e cada vez em fazer poucos investimentos no abastecimento de água, no saneamento de esgoto aqui no nosso estado. A gente fica preocupado, porque isso só vem precarizar o serviço e dar uma chance e dar uma visão da ótica da direção do governo, que ela precisa ser de forma privatizada. E nós não podemos compactuar com isso. A minha posição aqui na Assembleia é uma posição contrária a qualquer proposta de privatização, seja da Copasa, seja da CEMIG. Nós estamos cobrando do governo mais investimento na Copasa. A população está tendo ainda muitas partes altas sem abastecimento de água, por falta de investimento da Copasa, visando sempre propor dar essa lucratividade maior para os acionistas da empresa. A gente não concorda, não pactua, e eu quero aqui dizer para vocês, faço o apelo, parabenizo o deputado Betão pela autoria do pedido de audiência pública para podermos fazer essa oitiva, fazer essa conversa, ouvir a direção da Copasa, em razão de todas essas desvalorização que está sendo provocada pela direção da Copasa, e quero participar dessa audiência para a gente poder fazer os questionamentos necessários à direção da Copasa. E que a Copasa, a direção da Copasa, melhore a relação do diálogo, da negociação com o Sindágua. Porque o Sindágua é o sindicato que representa a categoria, está representando a altura, mostrando tudo que está sendo nocivo, tudo que está sendo prejudicial aos trabalhadores, e nós queremos defender, Eduardo, queremos defender, Lucas, valorização dos servidores públicos, e não essa precarização que está sendo colocada, e deixando a população pagar um preço. Então, contem com o nosso mandato, a Comissão de Trabalho está aqui para ser ouvida, a Assembleia sempre foi e será uma casa do povo, e eu tenho certeza que nós vamos ter espaço para poder defender os servidores da Copasa e defender a população mineira para que a Copasa mude o seu planejamento e faça mais investimento e faça com que o povo e os servidores possam ser mais valorizados. Agradeço a vocês e podem contar com o nosso mandato. Obrigado, deputado Celinho Sintrocel. Bom, o Celinho já colocou muito bem, né? Então, nós estamos naquele caminho de privatização de uma empresa de saneamento, né, também na empresa de energia, né, como é de praxe. Ela tem uma rota, né, que é feita, né, que é o que vocês citaram aqui, né, redução do quadro de trabalhadores, precarização das condições de trabalho, né, distribuição extraordinária de dividendo, adesão à parceria público-privada, no caso lá da Copa Norte, né. Então, é uma política que as experiências que existem no mundo demonstram que está indo no caminho errado. A gente já discutiu isso uma vez, Celinho. Várias empresas de saneamento no mundo inteiro que foram privatizadas estão retornando, estão sendo reestatizadas, inclusive nos Estados Unidos. Veja a situação em São Paulo, com aquele corte de energia que durou mais de uma semana, né, que foi uma grande ventania. Não, a ventania sempre existe, gente. Ela derruba árvores. O problema é que eles demitiram 30% dos trabalhadores que trabalhavam na companhia. Aliás, eu me lembro, só abrindo um parênteses aqui, Celinho, quando começou essa discussão, em 2019, da privatização da CEMIG aqui, que foi feita uma audiência pública, e vieram deputados lá de Goiás. E a companhia energética lá tinha sido privatizada, e quem assumiu foi a ANEEL, né, a mesma lá, uma empresa italiana. E os deputados vieram e chutaram o balde da privatização, mas os deputados eram todos no espectro político de centro à direita. Então, nem a direita assume, né, quando faz a experiência, ela assume isso. Então,
é um processo assim, desgastante, que os trabalhadores são vítimas desse processo. Imagina, gente, nós, de 11.525 trabalhadores, caímos para 9.664. 756 milhões de dividendos agora, né, num período aqui, né, extraordinário. Eu já estive lá na porta da Copasa, né, em função de uma distribuição de dividendos também para grandes acionistas, japoneses, americanos, canadenses, vai para aí afora. Então, nós estamos cumprindo aqui, neste momento, o primeiro papel para a Assembleia Legislativa entrar nesse processo de discussão. Então, estamos fazendo essa oitiva, né, estamos levantando a discussão, foi aprovada aqui a audiência pública, que nós vamos procurar fazer o mais rápido possível na Comissão de Trabalho e convidando a Copasa a vir dar as explicações. E aí faz parte da mobilização do Sindágua convocar os trabalhadores para estar presente nessa audiência pública. Beleza, pessoal? Podemos encerrar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.